Olá pessoal, como eu havia passado em sala, essa primeira aula vai ser através dessa videoaula e vou passar inicialmente sobre o plano de ensino e depois já vamos iniciar um conteúdo teórico sobre instalações hidráulicas. A nossa disciplina que vamos trabalhar esse semestre chama-se Instalações Prediais Hidráulicas e Sanitárias. A ementa dessa disciplina trabalha com instalações prediais de água potável, instalações prediais de gás, de esgoto sanitário e água pluviais, tecnologias e materiais de instalações, instalações especiais, instalações para deficientes físicos, projeto e memorial descritivo. O objetivo principal desse trabalho, que a gente vai desenvolver em maior tempo, principalmente as instalações prediais de água potável, que é o que a gente chama de instalação hidráulica, e as instalações sanitárias, que englobam tanto o esgoto, a água pluvial, e também vamos estudar sobre alguns sistemas de tratamento, que fossa séptica, sumidouro, alguns desses exemplos. O objetivo geral dessa disciplina é conhecer os aspectos teóricos e práticos das instalações hidráulicas e sanitárias, compreender como se faz a leitura e a interpretação desses projetos, confeccionar esses projetos de instalações e conhecer os vários tipos de instalações técnicas voltadas para esses dois sistemas. Vale lembrar essa questão aqui, de fazer a leitura e interpretação dos projetos. Mesmo se você não quiser trabalhar com a área de projetos em si, for trabalhar com execução de obra, você precisa saber e entender a simbologia desses projetos para que você consiga executá-los, mesmo você não sendo o autor dos mesmos. Alguns objetivos específicos estão de compreender os conceitos e terminologias técnicas da área de instalações, capacidade para em equipe realizar esses projetos, ou seja, esses projetos vão ser feitos em grupos, então trabalhar em equipe, demandar tarefas para que sejam feitos no prazo necessário, porque esses projetos demandam um bom tempo. Capacidade de comunicação pessoal e em equipe. Conhecimento dos princípios teóricos dos modelos de instalações hidráulicas e sanitárias. Nosso conteúdo programático engloba o que a gente vai trabalhar hoje. Seria aqui água, fornecimento e tratamento, entrada de água, desde a medição, a aferição e os equipamentos. Sobre o reservatório, dimensioná-los. Eu vou passar a parte teórica aqui no slide, porém, na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios em sala de como dimensionar reservatórios de determinados tipos de edificação. Depois a gente trabalha com lançamentos de pontos hidráulicos, detalhamento de projetos hidráulicos, dimensionamento das tubulações, que engloba desde dimensionamento da tubulação em relação a diâmetro, a vazão, a pressão, perda de carga, lista de materiais e repetir esse processo com as instalações sanitárias, desde o projeto, o dimensionamento e o detalhamento e o mesmo para águas pluviais. O nosso cronograma, essa aula do dia 9, certo? É a que a gente está substituindo por esse vídeo aula. Então, estou passando agora toda essa questão do plano de curso. Vou falar sobre disponibilidade e tratamento de água, a entrega da água pela concessionária, no nosso caso a Saneago, tipos de sistemas diretos, indiretos e mistos e o dimensionamento de reservatório. Nas próximas aulas eu vou apresentar o projeto de arquitetura que será utilizado para fazer o primeiro projeto, que é o projeto hidráulico, e já vamos dimensionar ramal e subramal e entender o que seria isso. Depois vamos dimensionar colunas, barriletes e nesses 2 dias aqui nós vamos para o laboratório de informática para aprender a utilizar um software que a faculdade possui, que é o QI Builder, da empresa AutoQI. É uma versão atualizada de um antigo software da AutoQI, que era o Hydrus, que é um software que faz projetos hidráulicos, sanitários, de incêndio e de gás. Certo? Então, no software você consegue lançar, dimensionar, detalhar e ter o seu projeto completo com todos os detalhes necessários para esses 2 tipos de projeto.
Vamos ter uma reunião para tirar dúvidas do primeiro trabalho. Essa data dessa reunião, essa aula é avaliativa. Então, provavelmente vai valer uns 30% do valor do trabalho, onde eu vou ver o desenvolvimento do trabalho de vocês. De preferência já é para trazer praticamente pronto, que a gente consegue ver os erros para vocês corrigirem, porque a entrega do trabalho está previsto para o dia 20, no dia que a gente vai ter uma revisão para a prova, uma revisão da parte teórica para a prova. A prova vai ser no dia 11, só porque essa aula aqui, ó, do dia 4, já é um conteúdo da segunda VA. Porém, como a prova tem que ser realizada no dia 11, a gente tem esse dia vago para adiantar uma disciplina, porque as aulas da segunda VA são menores, em quantidade menor. Então, essa parte de falar sobre sanitário, sistema sanitário, já é a introdução para a segunda VA e para o segundo trabalho. Então, depois da prova, vai ter uma devolução da prova, discussão das questões da prova, e vamos continuar com o sistema de tratamento, fossa séptica, sumidouro. Dia 25 vai ter o congresso na faculdade, o CONIT. Depois a gente volta às aulas com a parte de esgoto e uma aula também avaliativa para ver as dúvidas de cada grupo com relação ao projeto da segunda VA, que é o mesmo arquitetura, porém é o desenvolvimento do projeto sanitário. No dia 14 é uma aula também através de videoaula, já que teve um feriado na sexta, então essa aula aqui é para suprir esse feriado. Então eu tenho um videoaula no canal lá, onde mostra o desenvolvimento do lançamento de um projeto sanitário no software Cave Builder. Então, vocês vão assistir essa aula, aprender as ferramentas para desenvolver um projeto sanitário, já vai tentar fazer isso no projeto de vocês, na reunião já vai discutir sobre isso, para que nessa videoaula vocês consigam desenvolver. E na próxima aula a gente vai para o laboratório, esse dia 22, vai para o laboratório, e lá a gente praticamente finaliza o projeto com as dúvidas finais, porque no dia 29 já é a segunda prova e a entrega desse trabalho. E dia 13 o exame final para quem tiver ficado de terceira VA. Com relação às notas, como é uma matéria de projeto, normalmente é dividido 50-50. Então a prova vale 50 e o trabalho vale 50. O primeiro trabalho é a instalação hidráulica. Depois 50-50 de novo na segunda VA, onde o projeto é o de esgoto e pluvial. E terceira VA, 0 a 100, só a prova mesmo, sem nenhum trabalho. Com relação à bibliografia, a bibliografia básica que tem na biblioteca, trabalha-se aqui com o manual de hidráulica, instalação predial hidráulico sanitário e o manual de instalações hidráulicas sanitárias. Um outro livro bastante interessante que eu gosto de usar muito é o livro do Kreber, Instalações Hidráulicas Sanitárias, 6ª edição. Então eu utilizo muitas tabelas desse livro, que são tabelas didáticas e de melhor aprendizado. Porém, tem que tomar cuidado que cada autor desse, ele acaba desenvolvendo uma tabela um pouco diferente uma da outra, porque normalmente para fazer esses sistemas hidráulicos sanitários, são feitos testes no laboratório e desenvolvem uma tabela que chamamos de pesos, como se fossem os coeficientes. Então, alguns autores utilizam alguns coeficientes um pouco diferentes um do outro. Então, tomar cuidado para não querer estudar em vários livros, e aí você vai ficar mais confuso ainda. Então, o que eu fiz para facilitar? Já criei todo um roteiro, todas as tabelas que a gente vai utilizar durante o semestre. Então, vocês podem imprimir, quiser encadernar, no dia das provas vão poder utilizar essas tabelas, onde tem todas as informações necessárias para as instalações tanto hidráulicas quanto sanitárias. Então, passado esse plano de ensino, vamos dar início então na aula de instalações hidráulicas, essa aula 1, que é uma introdução aos sistemas prediais. Aqui eu tenho uma imagem do livro do Kreber, que mostra muito bem essa questão de como é um sistema hidráulico e sanitário. Então aqui eu tenho algumas tubulações, onde as tubulações em amarelo são as de esgoto, as tubulações em azul são a água fria e em vermelho a água quente. Então eu posso visualizar aqui, ó, essa primeira tubulação, que é um azul um pouco mais escuro, isso aqui, ó,
é o que a gente chama de tubulação de alimentação. O que é aquela tubulação que vem lá do sistema da concessionária, vem lá de fora da edificação, da área pública, passa por um medidor, né, que é o nosso hidrômetro, e essa água é canalizada para um reservatório, uma caixa d'água. Então, essa tubulação é chamada de tubulação de alimentação, é que vai alimentar a minha edificação. Depois que eu tenho essa água reservada aqui no meu reservatório, eu tenho essa tubulação de azul um pouco mais claro, são essas aqui, que são as tubulações de água fria. Por quê? Quando é a temperatura ambiente, a gente chama de água fria. Então, é a parte hidráulica, onde essa água vai ser utilizada para abastecer cada um dos meus aparelhos hidráulicos e sanitários. Então, vai abastecer os vasos, bidês, banheiras, chuveiro, lavatório, pia, tanque, máquina. Todos os aparelhos hidráulicos e sanitários são abastecidos por essa tubulação de água fria. Se o meu sistema tiver um boiler, que é esse aqui em amarelo, eu tenho um sistema de água quente, que é um reservatório que armazena água quente, que ela pode ser aquecida a gás, aquecida a sistema solar. Então, independente do tipo de sistema de aquecimento, você tem um boiler para reservar essa água a alta temperatura. E a tubulação também é individual. Essa tubulação em vermelho são as tubulações de água quente. Então, o aparelho que for necessário a utilização de um sistema de água quente, você vai canalizar. Normalmente, só não utiliza-se no vaso. Até tanque e máquina, normalmente se utiliza água quente pela questão da limpeza das roupas através da água quente se tornar algo mais prático. Mas é claro que isso vai de cada cliente. Tem cliente que faz um sistema de água quente para abastecer só o chuveiro, outros o chuveiro e o lavatório, ou o chuveiro e a pia. Então, depende da necessidade do cliente e da região. Em regiões frias, você precisa dessa água quente, porque às vezes tem região que em determinada época do ano a água até congela na tubulação. Então, você precisa dessa água quente para trabalhar. Aqui em Goiás já é algo que não é muito utilizado, basicamente são em chuveiros. Pias e lavatórios nem tem tanta necessidade, já que na época mais fria do ano a água ainda não chega a ser um incômodo. E temos aqui as tubulações em amarela, que essas são a de esgoto. Depois que a água é utilizada em qualquer aparelho hidráulico, ela é canalizada para fora da minha edificação pelas tubulações de esgoto, que capta água de vaso, de lavatório, de pia, de tanque, passa por algumas caixas de inspeção ou de gordura, no caso de pia de cozinha, e ela é canalizada para fora no seu sistema de esgoto público, ou se não tiver, se for um local onde não tem infraestrutura de rede pública de esgoto, normalmente é feito um sistema privado, que normalmente é uma fossa séptica ou um sumidouro. Então, nesse semestre, a gente vai estudar também sobre fossa séptica e sumidouro, caso vocês desenvolvam um projeto em uma região onde não tem sistema público. Então, o que a gente vai trabalhar nesse semestre é com água fria, esgoto, água pluvial, água quente e incêndio. Esses são os tópicos que estão dentro de instalações prediais. Tem algumas normas aqui para vocês, quem quiser baixar as normas e dar uma lidinha. Essas são as principais normas para água fria, certo? Instalação de água fria, de captação de água subterrânea e tudo mais. Algumas para normas de esgoto estão aqui. Uma norma para água pluvial, para questão de água de chuva, né? Água de chuva. Algumas normas para incêndio, embora essas normas, são importantíssimas, normalmente elas são compiladas e modificadas para cada estado. Quando você faz um projeto de incêndio, o ideal é que você entre no site do Corpo de Bombeiro do estado onde você está desenvolvendo o projeto. No caso nosso, você entra no site do Corpo de Bombeiro de Goiás, Corpo de Bombeiro Militar de Goiás, e lá tem todas as normas necessárias para desenvolver um projeto de incêndio, e aí você tem que seguir essas normas, porque cada estado tem umas pequenas alterações na norma. Então, por mais que tenha a norma geral, cada estado desenvolve ainda mais algumas propostas, alguns objetivos que vocês têm que cumprir.
Temos aqui uma norma de gás, a de aproveitamento de água de chuva e norma para aquecimento solar. Sobre a conceituação básica de um sistema hidrossanitário. Você inicialmente tem a fonte, certo? Essa fonte pode ser pública ou privada. Normalmente essa fonte é a concessionária, no nosso caso a Saneago. Mas se você for desenvolver um projeto no local onde não tem o fornecimento de água da Saneago, por exemplo, se for fazer numa fazenda, algum local onde não tem essa infraestrutura ainda, você tem a possibilidade de ter uma fonte privada, que seria um poço artesiano, um poço semi-artesiano. Então são o que a gente chama de fonte. Essa fonte você passa um sistema de abastecimento, onde você vai caminhar essa água para o reservatório, que é aquela alimentação que eu já tinha comentado. Aqui você tem um sistema de suprimento de água, que é o meu reservatório, e do meu reservatório eu tenho o que a gente chama de distribuição. Então essa tubulação a gente chama de tubulação de distribuição, que pode ser tanto aqueles tubos azuis claros de água fria, quanto aquele tubo vermelho de água quente. É o que sai dos reservatórios e vão diretamente para cada aparelho sanitário. Então tem um sistema de equipamentos aqui, certo? Nossos exemplos, fossas, vaso, lavatório, pia, tanque, máquina e assim por diante. E um sistema aqui de coleta, que é aquela tubulação que eu mostrei em amarelo, que é o nosso projeto de esgoto, levando essa água para o destino final, que normalmente é a rede pública de esgoto, que normalmente tem na maioria das cidades. Se não tiver, é uma fossa séptica e um sumidouro, que vão fazer essa coleta desses dejetos e a infiltração no solo. Conceituação. Os requisitos para o desempenho do sistema de suprimento de água. Tem que obedecer esses requisitos, pelo menos teoricamente sim. Então quer dizer, a Saneago, por exemplo, ela tem que fornecer uma água de boa qualidade, em uma quantidade de água suficiente, controlada, certo? Uma disponibilidade de água, ou seja, não poderia faltar água, como falta em muitas cidades. A adequabilidade do uso da água e a temperatura da água. Tudo isso deve ser controlado e deve ser fornecido. Então, o sistema predial de suprimento de água deve prover, quando necessário ao uso, água de boa qualidade, em quantidade e temperatura controlável para o usuário, para a sua adequada utilização. Então, o maior problema é essa falta de controle. Isso faz com que haja danificação nas nossas peças. No sistema hidráulico, normalmente, se houver uma oscilação de água, oscilação de pressão durante o dia, isso afeta nossos aparelhos. Por isso, às vezes, você tem uma torneira que estraga, algum aparelho que estraga, porque essa oscilação de pressão ela danifica essas peças. Então, o ideal é que haja um controle, coisa que é um problema no Brasil. Eu tinha comentado um pouco sobre aquele esquema. Você tem toda a parte do sistema de abastecimento e o sistema de distribuição, certo? O sistema de abastecimento, como eu disse, é a nossa captação, pode ser pública ou privada, questão de cisternas, poço artesiano, e a pública Saneago. E o sistema de distribuição, que normalmente é um conjunto de tubulações que conduzem a água até cada um dos aparelhos, certo? Pia, lavatório e assim por diante. Entre o abastecimento e o sistema de distribuição, normalmente existem uma dessas peças. Pode existir um sistema de reservação, que no caso é o reservatório nosso, certo? Que é para garantir o fornecimento, a compensação de pico, deficiência no sistema de abastecimento. Então, por isso que a gente trabalha muito com esse sistema de pôr uma caixa d'água, um reservatório, para conseguir armazenar essa água. Então, entre o abastecimento e a distribuição, normalmente a gente armazena essa água nos sistemas indiretos. Tem também a parte de tratamento. Você pode trabalhar com a qualidade da água, posicionar filtros. Isso acontece muito quando o seu sistema de abastecimento é uma cisterna, um poço artesiano. Normalmente você põe alguns filtros para melhorar a qualidade daquela água para uso, entre o abastecimento com a distribuição por dentro da edificação. Medição, certo? Que são os hidrômetros. Então, se você vai utilizar uma água da Saneago, você tem um hidrômetro ali na porta, para que essa água a ser abastecida para o meu prédio, ele passe pelo hidrômetro, seja contabilizado a quantidade de água que foi consumida
para a questão das tarifas. E também tem a possibilidade de sistemas de pressurização. Normalmente é bombas, buster, então são tipos de sistemas que você precisa para bombear essa água para atingir o objetivo, ou atingir as peças, ou atingir um reservatório que esteja muito elevado. Então é necessário, somente em edificações prediais, verticais, que normalmente eu preciso dessas bombas para que a minha água chegue a um reservatório que esteja em uma elevação acima da pressão da rua que é apresentada. Então, pensando nisso, a gente tem os nossos sistemas de distribuição. Esse sistema de distribuição ele pode ser direto, indireto, hidropneumático ou misto. Então, a gente tem algumas siglas: sistema direto simples, com buster, indireto por gravidade. Então, vou mostrar cada um deles, mas basicamente o próprio nome aqui já menciona. Um sistema direto é aquele que liga o abastecimento à distribuição, ou seja, a água já vem direto da rua para cada aparelho. Normalmente aquelas casas antigas, onde não tinha caixa d'água, não tinha reservatório. Então, se acabar a água realmente da Cineágua, acabaria na casa. É o que a gente fala que acabou a água da rua, certo? Sistema indireto já tem um reservatório entre o abastecimento e a distribuição. Para que você reserva essa água primeiro, indiretamente, e depois essa água é utilizada para distribuir. O hidropneumático normalmente utiliza-se a questão de um sistema de diferença de pressão. É um aparelho hidropneumático onde quando você abre uma torneira é como se estivesse sugando aquela água, puxando aquela água pela diferença de pressão que existe no meu sistema. E o misto é quando eu oscilo mais de um. Eu tenho peças que têm sistema direto e peças que têm sistema indireto. Peças ligadas com água direto da rua e peças que são abastecidas pelo reservatório. Então temos aqui cada exemplo desse em algumas imagens ilustrativas. Então o sistema direto aqui, temos dois exemplos: sistema direto simples, onde a água que vem aqui do sistema ele já vai direto para cada aparelho, em cada pavimento da minha edificação. Então não tem um reservatório aqui em cima para primeiro receber essa água e depois distribuir. Então sem esse reservatório, o meu sistema é direto. E tenho direto com um buster. Por quê? Às vezes esse pavimento mais alto, a água não chega lá. A pressão da água da rua não é suficiente para chegar lá. Ela começa a subir, chega a uma determinada altura, ela para, certo? Chega a pressão zero. Então, para essa água terminar de chegar aqui no meu último pavimento, eu precisaria de um sistema para melhorar essa pressão. Então, o buster faz isso. Ele eleva um pouco a altura manométrica da minha água. Já no sistema indireto por gravidade, é aquele que você vem lá do sistema da Saneago, por exemplo, e essa tubulação, a tubulação de abastecimento, ele vai direto para um reservatório. A gente tem um reservatório superior nesse caso aqui, e depois do reservatório ele é distribuído. Então, se acabar essa água da rua, você ainda tem uma reserva ali para utilização na sua edificação. E a pressão nos aparelhos decorrem dessa altura do reservatório, e não da pressão da rua. Certo? Mas para isso, para esse sistema funcionar, a água da rua tem que conseguir chegar ao reservatório. Então a pressão tem que ser suficiente para chegar a um elevado. Ou seja, em casas e sobrados, normalmente se utiliza esse sistema, é o mais usual, porque normalmente a pressão da rua é suficiente para abastecer e encher o seu reservatório. Se você estiver fazendo uma edificação muito alta ou num local onde a pressão é muito baixa, normalmente você pode trabalhar com esse sistema, que é o que a gente utiliza em prédios aí de acima de 4 pavimentos. Você tem um reservatório inferior primeiro, então a água da rua já abastece esse reservatório inferior, e aí você tem um sistema de motobomba, onde você vai bombear aqui na tubulação de sucção, tubulação de recalque, vai bombear ela para um outro reservatório superior. E desse reservatório você vai distribuir. Então você usa 2 reservatórios em vez de 1. Então, para calcular isso, você vai calcular uma porcentagem que fica aqui em cima e uma porcentagem que fica lá embaixo. Normalmente eu falo sobre isso, mas normalmente fica 40% da água aqui em cima e 60% da água aqui embaixo.
tanto a questão de diminuir o peso sobre o prédio, sobre a parte estrutural, como aquela questão de que você utiliza essa água, se precisar de mais água, o reservatório de baixo consegue encher novamente por completo o reservatório superior, sem que falte água aqui, para não dar nenhum problema na minha bomba. Então esse é um sistema que é muito utilizado em edificações acima de 4 pavimentos. E o sistema Combustor, que é um buster utilizado só para elevar a minha altura manométrica aqui, da minha água, para que ela consiga chegar só no reservatório superior lá. Que é o mesmo caso do primeiro exemplo aqui, só que nesse primeiro exemplo a água conseguia chegar sem ajuda de nada. Aqui eu preciso de um buster para essa água chegar lá em cima e depois ser abastecida. O hidropneumático, eu mencionei que ele vem aqui, o que a gente chama de um tanque de pressurização. Então, tem esse tanque de pressurização, onde quando eu ligar uma torneira lá nesse pavimento de cima, a diferença de pressão que tiver dentro da minha tubulação vai puxar essa água que vem lá da rede pública. Então, eu consigo abastecer tranquilamente. Já se não for o caso de ter uma pressão suficiente do reservatório para chegar pelo menos até o tanque hidropneumático, então você pode fazer um reservatório inferior e um motobomba para que essa água chegue na peça do tanque hidropneumático. Pode ir para cima, trabalhar com essa questão de diferença de pressão. Como também você pode utilizar um buster. Certo? Eu uso um buster só para poder chegar no meu tanque de pressurização. Esse sistema é muito caro. Então, normalmente o tanque de pressurização ele é só para casos onde você não tem nenhuma condição de utilizar um outro tipo de instalação. Teve uma edificação que teve um problema desse, eu não lembro onde que foi, mas foi aqui no Brasil, onde o projetista estrutural ele calculou o projeto, e no projeto estava previsto um reservatório superior ali. E aí, quando ele calculou o projeto estrutural, ele esqueceu de colocar o peso da água. Então, sem o peso da água, ele construiu toda a edificação e foi perceber o erro depois que a edificação já estava levantada. Como era inviável um reforço estrutural da fundação e tudo mais para contemplar aquele peso daquele reservatório, então ficou mais barato trabalhar com tanque de pressurização, com um reservatório, um tanque de pressurização, do que eu ter que reforçar toda a minha estrutura para um novo reservatório superior que tinha sido esquecido no cálculo estrutural. Então aqui tem uns exemplos que eu já mencionei. O sistema direto, o sistema misto, que eu tinha falado lá que é uma mistura, é aquele sistema onde você tem uma torneira aqui que é direto da rua. Já os outros aparelhos, eles vêm aqui do reservatório para todos os outros aparelhos aqui. Então, normalmente acontece muito, a maioria das edificações a gente trabalha assim. Você tem um reservatório para o seu projeto, para todos os seus aparelhos, porém sempre tem aquela torneira lá de fora, que é a torneira de jardim, torneira de lavagem de veículos, que normalmente a gente coloca a água da rua, que é até bom para você verificar se está tendo fornecimento de água da Saneago ou se em algum momento essa água foi interrompida. Certo? Então tem esses desenhos para depois vocês darem uma olhada mais com calma, mostrando cada um desses modelos, o sistema direto, sem reservatório, onde essa água vem aqui da rede pública de água, que é o 4, rede pública de água, aí depois ele vem, passa aqui num registro de calçada, que normalmente tem ou não tem gente que não coloca esse registro, mas é bom para você poder fechar caso for necessário. Aí tem aqui toda a parte do hidrômetro e os cavaletes, né? Tem a parte do hidrômetro, o abrigo do hidrômetro, os registros, o hidrômetro em si, o meu cavalete, que é tudo junto. E aí tem a minha tubulação aqui, 9, que é de alimentação. E aí começa já a se distribuir essa água para os aparelhos de forma direta, sem um reservatório. Já o indireto sem bombeamento, que é o que normalmente tem na maioria das casas, embora na maioria das casas seja misto, né, que é esse sistema mais uma torneira, mas esse aqui é o sistema onde tem toda essa parte inicial igual, de passar por um cavalete, no hidrômetro e tudo mais, e essa água é alimentada aqui, até chegar no meu reservatório superior, e do reservatório superior ele é distribuído para todos os aparelhos. Aqui tem esse mesmo sistema indireto, só que com um sistema de motobomba, porque é um prédio mais alto. Então, quando essa água chega aqui
no meu reservatório inferior, aí ele é bombeado com um sistema de motor-bomba. Normalmente são 2 motores sempre, a gente é um a diesel e um elétrico, e aí tem aqui a tubulação que leva para o outro reservatório superior, e desse reservatório superior a água é distribuída para todos os aparelhos da minha edificação. O hidropneumático, que aí tem esse tanque hidropneumático aqui, que ele trabalha essa questão de diferença de pressão. Então, quando você liga uma torneira aqui, ele trabalha com diferença de pressão e suga essa água para sair nesse ponto. E aqui eu tenho o sistema misto, que é idêntico àquele sistema que eu mostrei do indireto sem bombeamento, só que tem aqui uma torneira a mais. Ó. Então tem uma torneira que é uma distribuição direta da rua. E já os outros aparelhos aqui, eles vêm do reservatório. Alguns cuidados que a gente tem que ter nas nossas instalações. Os serviços têm que ser executados, obviamente, por profissionais habilitados, com ferramentas apropriadas. As tubulações aparentes normalmente são fixadas com braceletes e tirantes. Então, quando você tem alguma tubulação que fica à vista ali, que é passada posterior, ou em alguma edificação onde a estrutura é em pré-moldado, algo do tipo, normalmente as tubulações ficam à vista e normalmente elas têm que ser presas por braçadeiras ou alguns tirantes. Então, normalmente tem que ser preso, não pode deixar solta essa tubulação, porque a maioria delas trabalha sob pressão. Verificar os materiais antes da instalação, certo? Normalmente tem problemas de defeito de fábrica, então é importantíssimo olhar isso, porque depois que você instalou, verificar uma falha, teria um custo maior de substituição da peça. Não concretar tubulações dentro de colunas, pilares, vigas ou qualquer elemento estrutural, certo? Esse é um ponto que muita gente faz errado. Muita gente vai lá, tem um pilar aqui assim, aí vem e resolve colocar a tubulação dentro do pilar, no concreto tudo junto. Isso é um problema seríssimo, porque a tubulação trabalha sob pressão e o pilar é estrutural, ele vai ter movimentação, ele vai ter contração, dilatação por temperatura, por retração, por perda de água. Então, se tem uma tubulação dessa dentro de uma estrutura de concreto, ela tem grandes chances de ter algum problema futuro, de trincar a minha tubulação por essas movimentações ou essa pressão. E aí, se trincar, aí vai vazar dentro da estrutura. E aí vai chegar a atingir as armaduras, vai ter toda uma corrosão. E quando você visualizar o problema, esse problema não vai ser mais de instalação hidráulica, vai ser de sistema estrutural também. Então é proibida a utilização dentro de tubulações. Pode passar por essas estruturas, mas para passar tem que ter folga, para não ter essa questão de pressão. Então normalmente o que o pessoal faz? Você vai concretar uma estrutura e vai precisar passar uma tubulação nele, então normalmente é colocado lá uma tubulação com um diâmetro um pouco maior e o sistema é concretado. E depois você vem com a tubulação mais fina aqui, ó, e passa dentro dessa tubulação mais espessa que foi utilizada antes, para que haja uma folga. Então tem que ter uma folga entre a tubulação e outra, para que não fique fixo, só está utilizando como passagem. E é claro que só pode fazer isso se no projeto estrutural foi previsto. Então tem que ter aprovação do projeto estrutural. Normalmente, quando você precisa passar as tubulações, quando o projeto é feito compatibilizando todos os projetos em si, todos os profissionais se interagem entre si, eles conseguem encontrar os melhores locais para passar a tubulação, onde sejam locais onde tem um esforço menor da estrutura, locais onde o momento fletor é zero, onde tem um corte zero, então locais onde que é possível passar a tubulação sem abalar a minha estrutura. Os shafts, certo? É uma boa solução para não passar a tubulação dentro de estrutura, então normalmente é feito uns ambientes exclusivos para que passe a tubulação. Então esse aqui é uma planta onde tem toda a estrutura aqui, aí normalmente você fecha aqui na frente com aço, umas portas de aço ou gesso cartonado, e aí fique um ambiente aberto aqui, ó, que não tem laje, não tem nada, ligando todos os pavimentos
onde eu desço todas as tubulações que eu vou utilizar naquele meu sistema predial. Então, olhando aqui em vista, eu vejo que minhas tubulações passando dentro de um ambiente exclusivo para isso, que não é dentro de nenhuma viga, não é dentro de nenhum pilar, é um ambiente que vai ficar escondido, mas tem que fazer esse detalhe aqui. Porém, é um ambiente para dar manutenção nas tubulações e é a maneira mais fácil de projetar e executar. Use conexões corretas em cada ponto, nada de tentar utilizar uma conexão com angulação diferente daquilo que deveria ser utilizado. Então, evitando o esforço, principalmente isso aqui, ó, não abusar da flexibilidade das tubulações. O que mais acontece? Você está fazendo um projeto, aí você faz um projeto onde a tubulação vem em um ângulo de 45 graus e depois ele vem aqui vertical. Então, normalmente é o que a gente chama de 45 graus, porque dá 45 graus aqui e 135 graus aqui. Então, esses normalmente são as peças que fala de 45 graus. É uma curva de 45, um joelho de 45, certo? Então, normalmente essa peça existe no mercado. Aí você projeta assim, e na hora de executar, o pedreiro quer economizar isso aqui, ó, ele pega o tubo e entorta o tubo, para tentar chegar no ponto onde eu queria inicial e final aqui, ó, sem necessidade de utilizar uma junção. Isso não pode acontecer, não posso abusar da flexibilidade. Quando você entorta um cano, e muitas vezes o pessoal entorta até esquentando o cano, você acaba afetando a qualidade dessa tubulação. Você pode perceber que a tubulação de água hidráulico é diferente da tubulação de esgoto. Você vai comprar a tubulação, é totalmente diferente. Uma tubulação é marrom, outra é branca, a qualidade são totalmente diferentes. Por quê? A instalação hidráulica ela trabalha sob pressão. Então eu tenho que ter uma espessura suficiente, uma qualidade suficiente para que não rache naquele local devido à pressão e movimentação da minha água. Então você esquentar um cano, entortar um cano, você está diminuindo a qualidade da superfície em algum ponto. E provavelmente aquele ponto vai dar algum problema. Então utilize sempre as peças, utilize sempre luvas para ligar uma peça a outra. Então você quer conectar um tubo a outro, nada de esquentar a boca dele para conectar no outro. É utilizar luvas. Quais são o cobrimento aqui, que isso é importante você ter esse conhecimento, principalmente prático, quando você for passar uma tubulação, colocar no projeto ou orientar um pedreiro, é as alturas mínimas que o tubo tem que estar de distância aqui do solo, do terreno aqui, para que não tenha nenhum problema de pressão e poder ter alguma fissura na minha tubulação. Então eu posso colocar na tubulação a 30 centímetros do chão aqui, a 30 centímetros do chão, quando não há tráfego de veículos. Ou seja, no corredor da edificação, essa tubulação pode ficar 30 centímetros dentro do solo. Se for ter algum tráfego de veículo leve, ou seja, carros e tudo mais, normalmente é 50 centímetros. Agora, caminhão, tráfegos pesados, normalmente tem que ser no mínimo 70 centímetros de profundidade. Quais são o nosso dimensionamento? Existem alguns tópicos que a gente deve entender e dimensionar. Isso a gente vai fazer nessa primeira VA. Eu tenho que analisar a vazão da peça. Então, todo aparelho tem uma vazão mínima de funcionamento, que é a quantidade de água que vai passar ali em um determinado tempo. Então, essa minha vazão, eu tenho que saber a de cada peça para que eu consiga calcular se aquela tubulação que eu estou projetando é suficiente para que a água passe ali na velocidade necessária e chegue na quantidade suficiente para o meu aparelho. Então, para calcular o diâmetro de uma tubulação, eu preciso levar em consideração a somatória da vazão de todas as peças que tiverem no local para que eu consiga dimensionar. Outra coisa que eu tenho que analisar é se há simultaneidade de uso. Por quê? Existem locais que essa possibilidade de utilizar os aparelhos ao mesmo tempo é muito mais difícil. Em outros locais isso já é comum. Então existem dois métodos para se calcular essa tubulação hidráulica, que a gente chama de máximo possível e máximo provável. O máximo possível é o que considera que todos os aparelhos podem funcionar simultaneamente juntos, que é o máximo possível. Isso normalmente é utilizado em edificações públicas, certo? Por quê?
Normalmente, um exemplo é a própria faculdade. O banheiro da faculdade, no horário do intervalo, tem a possibilidade de todos os aparelhos estar sendo utilizados ao mesmo tempo. Se todos os alunos forem lá ao mesmo tempo, todos os vasos lavatórios vão estar sendo utilizados. Então, eu tenho uma simultaneidade de todos os aparelhos no mesmo horário. Então, eu tenho que ter água suficiente para que todos os aparelhos funcionem naturalmente. Então, isso a gente fala o máximo possível. Agora, em edificação residencial, normalmente o sistema é outro. É o que a gente chama de máximo provável. Por quê? Qual que é a probabilidade de você entrar em um banheiro, lá na sua casa, você sozinho no banheiro, utilizar o lavatório, o vaso, a ducha higiênica e o chuveiro, tudo ao mesmo tempo? Então, essa probabilidade é baixíssima. Porque normalmente você utiliza um aparelho de cada vez, certo? Então, normalmente, você não precisa fazer o cálculo considerando que todos os aparelhos vão estar ligados ao mesmo tempo. Não. Então, tem uma maneira de fazer isso através de uma fórmula que vai ser explicado, onde você consegue calcular um percentual ali para o seu uso na sua edificação. Então, tem essa diferença entre todos os aparelhos serem utilizados simultaneamente ou não. A gente vai estudar sobre isso. A pressão mínima. Então, tem a pressão mínima para a tubulação. Quando você abrir a torneira ali, abrir um aparelho, a água sair com a funcionalidade. Então, normalmente tem essa expressão, por exemplo, um chuveiro tem que ter no mínimo 1 metro de coluna d'água de pressão. Então, 1 metro de coluna d'água de pressão. Se você dimensionar o projeto e não estiver dando esse 1 metro de coluna d'água de pressão, normalmente seu chuveiro vai sair uma quantidade de água insuficiente, que é aquela questão que a gente tem muitos problemas em residências. Aí a pessoa liga para você e fala, aqui em casa está saindo um mijinho de água no chuveiro. Normalmente fala assim, não está dando pressão, então você tem que ir lá e corrigir essa questão de pressão. A gente vai estudar sobre isso. Normalmente você tem que elevar o reservatório, ou você tem que alterar os diâmetros de algumas tubulações para que diminua esse próximo tópico, que é a perda de carga. E isso faz com que melhore a minha pressão. Pressão dinâmica, não a pressão estática. Depois a gente vai discutir sobre isso também. Essa perda de carga, como que ela funciona? Ela é a energia que você perde para o sistema para que a água consiga chegar ali no destino final, no meu aparelho. Então, quando eu tenho uma tubulação, algumas curvas, até chegar no meu aparelho ali, onde eu vou utilizar, no meu chuveiro, por exemplo, eu tenho que passar por um registro para eu ligar o meu chuveiro, pelo registro lá na saída do reservatório, tem uma curva aqui, outra curva lá, outra curva aqui, um joelho ali no final. Então, todo esse caminho, comprimento da tubulação, tudo isso aqui interfere de uma maneira a reduzir a pressão no final. Porque eu estou perdendo energia para o meio, normalmente por atrito, por mudança de direção, a água bate num joelho, numa curva, e já perde um pouco de energia, gera turbulência. Então, essa perda de energia ela tem que ser calculada. Porque às vezes, você imagina que essa água vai chegar ali no final, no destino final, mas essa água vai ficar parada, e não porque está entupida a tubulação, mas é porque perdeu tanta energia durante o processo aqui de passagem de água, que essa água não chega com pressão suficiente ou até mesmo para com pressão zero. E outro tópico que a gente tem que analisar é velocidades máximas. Eu não posso ter dentro da minha tubulação uma alta velocidade da minha água. Isso gera problemas tanto na questão das perdas de carga, porque gera muita turbulência, como danifica os aparelhos, certo? Então, eu tenho que manipular de maneira que não tenha velocidades elevadas no meu sistema. E o diâmetro mínimo das tubulações de subramal, normalmente é o diâmetro de 3/4. Sobre vazão, vocês já estudaram em hidráulica sobre isso, mas vazão, o que é vazão? Considera-se vazão hidráulica como o volume de água a ser transportado em um determinado tempo, certo? Então, quando você fornece 1 metro cúbico de água dentro de 1 hora, ou 1 litro de água a cada segundo, isso a gente chama de vazão. Então, é um dos pontos mais importantes do nosso projeto hidráulico, saber qual a vazão de cada aparelho, quantos litros saem a cada segundo ali para eu poder utilizar a minha peça. Então, a gente tem que ter essa noção e calcular essa vazão.
A pressão também é importantíssima, como eu já mencionei. E a forma de calcular a pressão, vocês lembram que pressão na hidráulica é igual a tensão na estrutura, é dividir força por área, certo? Que é dado em Pascal. Tem outras unidades a ser utilizada também. Para a parte de instalação hidráulica, normalmente a gente trabalha com a unidade de metro de coluna d'água. A gente trabalha com 1 metro de pressão, 2 metros de pressão e assim por diante. Por quê? Quando você analisa na forma e vai dividir força sobre área, ali, a força acaba sendo o peso da água, certo? A força aqui é o peso da água. Então, o peso da água é a densidade multiplicado pelo volume dela. E o volume depende da área aqui da tubulação e da altura. O volume nada mais é do que a área da base vezes a altura, é um cilindro. Então, quando você joga na forma de pressão, pressão é força sobre área. No lugar da força eu coloco densidade vezes o volume aqui, densidade vezes o volume, que é a área vezes a altura, sobre a área. Se eu cortar as áreas, fica densidade vezes a altura. A densidade da água é aproximadamente 1. Então, basicamente, pressão é a mesma coisa de altura, independente do diâmetro do tubo, porque o diâmetro vai influenciar na área, e a área corta. A área corta em cima e embaixo. Então, independente do diâmetro, a pressão da água, normalmente ela é dada na parte hidráulica, de uma maneira mais simples de trabalhar, em metros. Chama-se metro de coluna d'água, MCA. Então, a questão da pressão na canalização, a pressão que a água exerce sobre uma superfície qualquer só depende da altura do nível da água até a superfície. É o mesmo que dizer que a pressão não depende do volume da água contida no tubo. Então, independente do volume, independente do diâmetro ali que vai influenciar no volume, a pressão é a mesma. 2 tubos de diâmetros diferentes vão ter a mesma pressão se estiverem a 2 metros de diferença um do outro. Pressão estática. Não confunda depois com a pressão dinâmica. Então, se a gente parar para olhar esse exemplo, se eu perguntar para vocês qual ponto desses, o aparelho em B, C ou D, qual que vai ter maior pressão e qual vai ter menor pressão? Esse ponto D é o que vai ter maior pressão. Por que a maior pressão em ponto D? Porque a altura entre o nível de água aqui, ó, o nível de água e o ponto onde está sendo abastecido D ali, ó, é maior do que dos outros aparelhos. Então, quanto mais alto for, mais pressão vai dar. Em contrapartida, o B é o pior. Então, normalmente, quando você vai fazer um projeto, você tem que ficar atento ao pavimento mais elevado, mais alto. Porque ele é o que possivelmente vai ter o maior problema de pressão. Então, você tem que corrigir esse pavimento. À medida que esse pavimento passar no seu cálculo, todos os outros vão passar. Então, aqui, normalmente, eu tenho a menor pressão no ponto B e no ponto D, a maior pressão. E essa pressão é em relação ao nível aqui, ó. Normalmente a gente coloca aqui, ó, nível de água, certo? Então, o nível de água tem a pressão 0. Então, à medida que vai descendo, aqui na saída da água, aqui já tem uma pressão inicial. Um pouco sobre perda de carga, eu já tinha comentado, mas os tópicos que influenciam na perda de carga são esses. A rugosidade do conduto influencia, ou seja, se eu vou usar um tubo de PVC, ou um tubo de aço, ou assim por diante, cada tubo vai ter uma rugosidade diferente interna. E essa rugosidade vai influenciar, obviamente, no atrito. E isso influencia na questão de perder energia ou não, a perda de carga. Então, quanto mais liso for o tubo, menos perda de carga vai ter, certo? Menos perda de energia. A viscosidade e densidade do líquido também influencia. É claro que o projeto que você fizer para água não pode ser utilizado para óleo, num posto de gasolina, por exemplo. Lá eu teria que fazer uma outra análise, as tabelas seriam diferentes, porque a viscosidade e a densidade do óleo é totalmente diferente da água. Então muda completamente. A viscosidade é muito maior, então o óleo vai caminhar de uma maneira muito mais difícil na minha tubulação. Velocidade de escoamento, é aquela questão de altas velocidades, normalmente atrapalham e geram turbulência, que é o nosso próximo tópico aqui.
Comprimento de tubulação também influencia. Se você tiver um tubo de 10 metros, um tubo de 1 metro, a água vai chegar aqui com maior energia nesse 1 metro do que nesse 10 metros. Por quê? Tem muita área de contato. E aí, se tiver muita rugosidade, vai influenciar mais ainda. Então, muita área de contato, o atrito é bem maior. Então, o comprimento influencia. Mudança de direção também. Quando você muda de direção num tubo, gera aquela questão de turbulência. A água perde uma velocidade aqui para fazer esse movimento, então você perde energia. E a dimensão da tubulação, ou seja, o diâmetro, é o único fator que contribui para diminuir a perda de carga. Então, quanto maior o diâmetro, menos perda de carga. Um diâmetro pequeno perde mais carga. E um diâmetro grande perde menos carga. Então, normalmente a gente aumenta o diâmetro das tubulações quando eu preciso melhorar a pressão. Eu preciso diminuir a perda de energia para o meio. Vocês estudaram em hidráulica essa questão da perda de carga normal e perda de carga localizada. A perda de carga normal é em relação ao tubo. Então, quantidade de metros de tubo. Um tubo de 10 metros, você calcula a perda de carga normal para esses 10 metros. Agora, a localizada ocidental, normalmente são as peças, certo? As conexões, que normalmente é uma curva, um T, um joelho e assim por diante, certo? Então, são as que a gente chama de localizada ocidental. Aqui a gente fala um pouco sobre linha pisométrica, só para relembrar também, que foi uma maneira de entender melhor essa questão da existência da perda de energia, da perda de carga. Então, o sistema, você tem um reservatório aqui com o nível da água, certo? O nível da água. E aí, essa água vai estar passando aqui dentro da tubulação, obviamente, vai estar toda preenchida. Enquanto o reservatório tiver, o registro estiver fechado, essa água vai estar no mesmo nível, no nível A, no mesmo nível do nível da água do reservatório. Por quê? É a lei de Pascal, certo? É o que a gente utiliza principalmente, por exemplo, em edificações para tirar nível. Você pega uma mangueira, o nível de uma ponta da mangueira na outra ponta da mangueira tem que ser sempre o mesmo, pela lei de Pascal. Porém, se você abrir o registro aqui, e essa água for jorrar aqui, no momento que você abriu e a água começar a movimentar, não for mais estática e sim dinâmica, esse ponto, esse tubo aqui piezométrico, essa água vai baixar para o ponto B. Então aqui ainda o reservatório ainda vai estar cheio, você acabou de abrir, ainda não começou a baixar direito a água, mas aqui vai baixar de uma vez essa água de B para A. Por quê? No movimento de água, em água em movimento, água pressão dinâmica, existe o que a gente chama de perda de carga. Então, a perda de carga ela só existe com água em movimento. Então, tudo que a gente está falando de perda de carga é com água em movimento, que é o nosso objetivo. Você quer utilizar essa água, você quer abrir uma torneira e quer que a água saia, quer que ela movimente. Então, nessa água com pressão dinâmica, há a diferença entre a pressão estática, que era a altura A, da pressão dinâmica, que é a altura B. A diferença entre um e outro é justamente a perda de carga. Então, a pressão estática ela é igual à pressão dinâmica mais a perda de carga, certo? Aqui tem algumas terminologias que é para vocês depois dar uma lidinha com calma, só para entender melhor o que é água potável, água fria, o que é um ramal predial, que a gente vai utilizar muito isso, certo? Um alimentador predial, torneira de boia, o que é um reservatório inferior, tudo eu comentei um pouquinho de cada um no decorrer dessa aula. Reservatório superior, instalação elevatória, tubulação de recalque e sucção, que quando você tem bomba, o barrilete, que normalmente é a tubulação que sai ali do meu reservatório superior para abastecer as minhas colunas do meu prédio, que são as colunas aqui, o subramal, o ramal, que normalmente são tubulações dentro de cada ambiente. Então, dentro de um banheiro eu vou ter meu ramal e meu subramal, que são tubulações que abastecem cada peça em particular. Nível de transbordamento,
plástico sanitário, ponto de utilização, rede predial. Então, algumas dessas nomenclaturas de âmbito nominal, dá uma lidinha em cada uma delas para poder entender melhor quando a gente comentar na sala algum dessas terminologias. Então, vou pular essa parte, essa é uma parte mais teórica, e vamos começar a analisar um pouco a parte do sistema predial de água fria. Na parte da alimentação, reservação e distribuição. Os tipos de tubulação que existem. Na parte de alimentação, normalmente tem um que a gente chama de ramal predial, o hidrômetro e o alimentador. No reservatório, normalmente tem um reservatório inferior, superior e a estação elevatória, que é no caso das bombas. E para distribuir a água, lá toda a parte do meu projeto hidráulico mesmo interno, tem as tubulações de barrilete, as colunas, distribuição, o ramal e o subramal. Para entender melhor, esse desenho representa muito bem isso. Então aqui a água que vai passar em todo o sistema de alimentação para chegar aqui no meu reservatório, ele passa por um ramal, que a gente chama de ramal predial, passa por aquele cavalete onde tem o hidrômetro e vem com a tubulação que é chamada de alimentador. Depois que ele passa pelo sistema aqui de reservatório inferior e o sistema de motobomba, essa água é bombeada lá para cima, uma coluna, que é a coluna de recalque, né? Tem a de sucção aqui pequena, essa aqui é a de sucção, e aqui é de recalque, até chegar no reservatório superior. Chegou no reservatório superior, a primeira tubulação ali que tira a água do reservatório e leva para uma tubulação vertical predial é o que a gente chama de barrilete. Então todas as tubulações aqui são chamadas de barrilete. É a tubulação que sai do meu reservatório e direciona-se para uma tubulação vertical que liga pavimento por pavimento. Então essa tubulação que liga andar por andar é chamada de coluna de distribuição. Então se você tem uma tubulação que leva ali de um pavimento para outro pavimento e assim por diante, você tem uma coluna de distribuição. Quando você está dentro de um ambiente, um pavimento, essa tubulação ela é ramificada. Na hora que você ramifica essa tubulação, você tem aqui que a gente chama de ramal. Então isso aqui é o ramal. Ó. Aqui está mais fácil de entender. Esse em azul é o ramal. Tá vendo aqui, ó, em azul ali é o ramal. O que é o ramal? É uma tubulação que recebe a água da coluna e leva para os aparelhos. Qual a diferença entre ramal e subramal? O subramal é quando é uma tubulação que leva para um único aparelho. Então esse em azul ainda está levando água para 3 aparelhos, para 2 aparelhos, assim por diante. Quando você tem aquele direcionamento para um aparelho só, é o que a gente chama de subramal. Eu tenho uma imagem posterior que vai ficar mais fácil entender isso. Então aqui, ó, no mesmo sistema, você tem o sistema aqui da coluna, e aí em cada pavimento é tirado aqui, ó, uma ramificação. Então a coluna é aqui, que está passando aqui, né? Esse aqui é um zoom daquele desenho ali do lado. Então essa tubulação que acabou de sair aqui da coluna, essa aqui, ó, é chamada de ramal. Até nesse ponto aqui, até aqui, é chamado de ramal. Então toda essa tubulação aqui é um ramal, aí esse ramal desceu, chegou aqui e veio até aqui. Certo? Agora, fora desse ramal, existe um pequeno tubo aqui, ó, esse pequeno tubo que está levando exclusivamente para o vaso. Então esse pequeno tubo que está levando para o vaso aqui do lado é chamado de subramal, que é uma tubulação exclusiva de um único aparelho. Por que é separado essas nomenclaturas? Porque o subramal tem uma tabela própria para isso. A gente sabe qual que é a vazão de um vaso, está lá na tabela. Então eu sei dimensionar esse tubo. Eu preciso de um tubo que abasteça um vaso. O mesmo acontece para esse outro tubo menor aqui, ó, que eu estou circulando agora. Esse pequeno tubo está levando para o lavatório. Então é um subramal de lavatório. Se eu olhar na tabela, vai estar mostrando o diâmetro utilizado. E esse outro aqui, ó, possivelmente é de um chuveiro, algo do tipo. É um subramal aqui, está indo exclusivamente para o chuveiro. Então cada um desses 3 últimos menores
Cada um individualmente é chamado de subramal e cada um deles tem uma tabela própria. Para o ramal, já não é uma tabela própria, é um somatório. Por quê? Essa tubulação desse exemplo meu aqui, esse ramal, é um ramal que tem que abastecer um vaso, um lavatório e um chuveiro. Então, quando eu somar os 3 aparelhos, eu vou conseguir identificar qual o diâmetro vai ser utilizado. Mas se eu tiver um banheiro que tem 2 vasos, 2 lavatórios, 2 chuveiros, ou um banheiro público que tem lá 10 vasos, 10 lavatórios, 3 mictórios. Então, esse ramal não dá para criar uma tabela para cada caso. Então, normalmente é um somatório. Você soma os pesos de cada aparelho e depois olha na tabela um somatório, o que representa em diâmetro. Por isso a diferença entre subramal e ramal. Temos o que a gente fala de sistema predial de água fria com medição individualizada. Isso é o que a gente vai utilizar no nosso projeto, já que ele vai ser uma edificação vertical. Então, o que a gente vai fazer? É o sistema que hoje a gente utiliza muito. Porque cada apartamento tem o seu próprio hidrômetro. Aqui eu tenho um apartamento e eu tenho um hidrômetro. É o que a gente fala que é individualizado. Aqui eu tenho outro apartamento e esse apartamento tem o seu próprio hidrômetro. Há alguns anos atrás, normalmente as edificações não eram nesse sentido. Eles eram igual nos exercícios anteriores que eu mostrei aqui. Era assim, eu tenho um reservatório e ele abastece todo o prédio. Então, cada um vai gastar a quantidade de água que achar necessário e na hora de pagar a conta, como é que pagaria? Então, normalmente, ele fazia um rateio. Você já pagava um condomínio, já incluindo uma taxa de água, já que eu não saberia quanto que cada um consome. Agora, nesse novo sistema, a gente já trabalha aqui com individualizado. Então, se eu tiver um apartamento, esse apartamento estiver fechado, eu não vou estar utilizando água, então eu vou pagar só a taxa mínima, né? E se eu já utilizo muita água, mais do que o meu vizinho, eu vou pagar uma conta maior. Não tem rateio, cada um paga exatamente a conta sua. Para funcionar nesse sistema, normalmente o que acontece? Você vem aqui, abastece essa água para o seu prédio, pode ter um reservatório inferior sem problema nenhum, é que esse modelo aqui não tinha, mas eu posso ter um reservatório inferior aqui, reservatório inferior. E aí tem um hidrômetro geral, normalmente a pessoa que trabalha na Saneaga vai vir e contabilizar a conta geral primeiro. Essa água é abastecida por um reservatório principal ali, o superior, reservatório superior. E aí quando for abastecer cada apartamento, normalmente vai vir uma coluna só, e nessa coluna vai sair uma água onde vai passar por um hidrômetro, e depois vai abastecer lá cozinha, banheiro, área de serviço e assim por diante. Então, diferente daquele outro caso, onde desce uma coluna perto de todos os banheiros, uma coluna perto de todas as cozinhas, aqui desce uma coluna que vai passar por um hidrômetro e depois dentro do apartamento essa tubulação vai abastecer todos os ambientes hidráulicos que estiver dentro do meu apartamento. Aqui é um modelo de um cavalete, de um hidrômetro, né? Todo mundo já viu, quando não tem em casa. A parte de reservatório. Finalidade é armazenar água, né? E regular a pressão, que normalmente há muita variação de pressão durante o dia, eu já tinha comentado. Então, quando você tem um reservatório, você evita isso, porque a pressão dos seus aparelhos vão depender da altura que o reservatório está. Não tem nada a ver com água de rua mais. A altura máxima do reservatório é de 7 metros, acima do nível da rua, para que seja garantido a não necessidade de usar uma bomba. Mais de 7 metros tem que fazer um teste para ver se a água consegue chegar a essa altura no seu setor. Nenhuma edificação será abastecida diretamente pela rede pública. Porque hoje a gente está evitando trabalhar com esse sistema de direto, então com o reservatório não dá para trabalhar nesse sentido. Reservatório inferior. Para edificações com mais de 7 metros de altura, é necessário ter reservatório inferior. É aquela questão que eu falei, depende muito da edificação, do local. Às vezes você está num setor baixo, onde a pressão é alta, ou às vezes você está no morro, onde a pressão é baixíssima. Então, para cada caso, tem que ser feito testes. Esse aqui é só para você ter um norte. Quando você fazer uma edificação com mais de 7 metros de altura, você já necessita de dar uma análise e ver se a água vai conseguir chegar ou não no seu reservatório.
alimentado diretamente pela rede pública ou pela fonte de suprimento, e a água será recalcada para o reservatório superior, de onde será distribuída. Aqui é um desenho do reservatório inferior. Normalmente a altura dele é o seguinte, aqui está só um exemplo, mas essa altura aqui depende da necessidade, de quanto de água que eu vou precisar. Porém, isso aqui é importantíssima, essa região aqui, para quando vocês forem fazer o desenho do reservatório no projeto. Preciso de no mínimo esses 80 centímetros aqui, para poder ter o espaço de 10 centímetros para o extravasor, mais 10 centímetros para a alimentação, mais 10 centímetros para colocar uma abertura de inspeção que fica lateral, que ocupa no mínimo 50 por 50 para uma pessoa conseguir entrar. Instalação elevatória normalmente é a questão das bombas, então no mínimo duas bombas, normalmente é uma elétrica e uma diesel. Aqui tem um exemplo mostrando essas bombas, depois só dá uma olhadinha sobre isso. Aqui tem uma foto de um sistema com vários motobomba. E aqui o reservatório superior. O reservatório superior não precisa daqueles 80 centímetros de folga, precisa apenas de 30 centímetros aqui. Porque normalmente a inspeção já fica na tampa, não fica de lado. Então normalmente aquela tampa de 50 por 50 fica na parte superior do reservatório. Então aqui eu tenho um exemplo de um reservatório que tem até sistema de incêndio junto. Normalmente é o seguinte, para poder trabalhar junto no mesmo reservatório tem que ser feito dessa forma. Porque aqui eu tenho uma água, até nesse nível aqui, uma água que deve ser utilizada apenas para incêndio. Ou seja, se acabar a água da rua você vai usar esse reservatório, mas essa água você nunca vai poder utilizar. Por quê? Aqui a altura do consumo, é essa altura aqui, Então você não consegue usar a água abaixo desse ponto. Então nesse caso, você tem um espaço de água que é utilizado apenas para incêndio ou para fazer alguma limpeza. E o meu sistema de barrilete que eu tinha comentado, que são essas tubulações aqui que ligam o reservatório nas minhas colunas de água fria. Um desenho desses barriletes, certo? A questão do meu ramal e subramal é aquilo que eu já comentei, que o subramal é o que leva apenas um aparelho de cada vez, e o ramal já é uma derivação da coluna onde destina-se a todos os subramal, então há uma quantidade maior de peças. E um desenho de um ramal e subramal. Aqui eu tenho o ramal de água quente, aqui eu tenho o ramal de água fria. E esses pequenos tubos aqui que vão apenas para o lavatório já são o subramal, aqui são o subramal. Essa tubulação que vai diretamente só para o chuveiro é um subramal. Um outro exemplo aqui. Aí eu deixei aqui no final do slide para vocês darem uma olhada. Algumas peças mostrando as alturas padrão que normalmente é utilizada na hora do projeto. A altura de tubulação de água e de esgoto para lavatório, para vaso sanitário, para chuveiro. Então normalmente depois vocês dão uma olhada nessas alturas para já acostumar um pouco com relação a essas alturas. Um mictório, um bebedouro. Aqui são algumas tubulações utilizadas de PVC, de PPR, de Aquaterm. Então, normalmente tem as tubulações aqui, Essas aqui são tubulações de água fria, né? De água fria. Essas aqui normalmente são tubulações de água quente, chamada de Aquaterm, normalmente é da Tigre, certo? Então tem todos esses tipos de tubulações que são muito utilizadas. As de aço galvanizado, que hoje não está utilizando muito, só se for edificações industriais maiores. As tubulações de cobre, que normalmente são utilizadas mais para sistema de gás, ar-condicionado. Por quê? Que é muito utilizado só nessas áreas? Não é porque o tubo de cobre é ruim, na verdade é o melhor de todos. Porém, é o mais caro de todos. Então, utiliza-se apenas naqueles locais onde não tem como utilizar nenhum outro tipo de tubo. Realmente tem que utilizar o de cobre, que normalmente é os que eu mencionei. Gás e ar-condicionado. Aqui tem alguns modelos de conexão, o que é uma bucha, o que é um T, certo? Uma união,
curvas, joelhos, cotovelos, alguns desses exemplos. Também tem aqui as nomenclaturas, os diâmetros e aqui as perdas de carga, depois a gente vai comentar sobre isso. Não precisa se atentar a isso agora não. Sobre os registros, normalmente existem os registros de gaveta, o registro de pressão. O registro de gaveta normalmente é o mais utilizado, utiliza em quase todos os pontos da tubulação. Lá no barrilete, usa o registro de gaveta, no reservatório, no extravasor, no recalque, sucção, nas colunas. Então, quando você tem uma tubulação qualquer aqui e quer fechar essa tubulação, normalmente você tem ali um registro. Normalmente esse registro é um registro de gaveta. Agora, existe a diferença do registro de pressão. Registro de pressão normalmente é utilizado em chuveiros, certo? Em ramificações de aparelhos. Basicamente é mais em chuveiros. Qual que é a diferença? Se você parar para olhar na sua casa, você tem um registro lá para ligar o chuveiro, certo? Normalmente está a 1,10 de altura. Então você tem ali o registro. Esse registro é um registro de pressão. Quando você olha no banheiro de sua casa, normalmente vai ter um outro registro mais alto lá assim, que esse já é o registro de gaveta. A gente chama de registro geral. Esse é o registro de pressão. Você vai perceber uma diferença entre eles. Se você visualizasse internamente, seria mais fácil de visualizar. A diferença é que no registro de gaveta, ou ele está aberto ou ele está fechado. Então, normalmente tem uma maçaneta que você só gira, ou ele abre ou ele fecha. O registro de pressão, normalmente você controla, você vai aumentando de pouco em pouco, porque ele gera pressão, por isso o nome dele é assim. Então, quando você vai abrir a água lá no chuveiro, você vai poder controlar ali a quantidade de água que você quer que saia. No registro de pressão de gaveta, isso não funciona muito bem. Você pode tentar abrir metade, mas ele não dá para controlar muito bem isso, porque a maneira de fechamento dele é diferente. Então, normalmente você usa o registro de pressão quando você quer que realmente seja um registro que fique fechado. A grande diferença está aí. E o registro de gaveta você usa naquele local onde você quer que fique aberto. Ou seja, o registro de gaveta lá no seu banheiro vai sempre estar aberto, é o registro geral. Que hora que você fecha? Para dar manutenção em algum aparelho que teve alguma falha, algum problema. Então você fecha e troca aquela peça. O registro de pressão já fica fechado o tempo todo, você só abre para usar o aparelho. Então essa é a principal diferença. E aí, se você utilizar um registro de gaveta para ficar fechado, normalmente não dá muito certo, logo tem vazamento. É a mesma coisa de quando você utiliza esse registro de gaveta em ducha, em beira de piscina. Você pode perceber que a maioria dos locais que usa um registro de gaveta em ducha, logo começa a pingar. Ele fica lá pingando, aí começa a estragar o registro, porque não foi feito para isso. Tem que se utilizar um registro de pressão. Todos os registros serão colocados a uma altura de 1,80. Isso aí varia muito. Normalmente hoje utiliza muito 2,10, 2,20. Então depende muito do projeto, do ambiente, da paginação até dos meus revestimentos. Aqui tem algumas alturas dos meus aparelhos, que também já tinha naquela imagem que eu mostrei. Certo? E aí no mais é isso, essa primeira aula, dá uma lidinha aí, assiste essa aula mais de uma vez, porque na próxima aula a gente vai começar a calcular, então não vou ficar muito nessa questão de conceitos, certo? Então valeu, galera.